É dia de eleições. Eleições sempre fizeram parte da minha vida desde a mais tenra idade. Não, lamentavelmente, ninguém da minha família se candidatou. Bom, teve uma pessoa até que chegou a se candidatar a deputado federal em 89, mas não conseguiu. Em 82, eleições para governador de São Paulo, primeiras eleições diretas, governadores em geral, né, de todos os estados do Brasil. Eu me lembro como ficavam abarrotadas de papel as ruas. Era um horror, parecia uma nevasca, assim, só que tudo de papel e, lamentavelmente, papéis que nunca foram reciclados. Para mim, era uma grande festa, mesmo porque as eleições eram de um dia 15 de novembro e eu faço aniversário dia 19 de novembro. Então, para mim, já era toda uma festa, né? Lamentavelmente, eu não assisti aquele programa tão falado da Globo, Eleições 82, coisa e tal. Eu devia ter assistido, devia ter gravado, mas eu não tinha nada disso nas minhas mãos. Em 1986, na eleição seguinte para governador de São Paulo, se você acha que o Treta News e o New York Treta trazem as maiores brigas da internet brasileira, é porque você não viu o arranca-rabo entre Paulo Maluf e Antônio Hermílio de Moraes. Aquilo sim é que era treta. Os dois empresários, um dono da Eucatex, outro do Grupo Votorantim, eram acusações dali, acusações de lá, coisa e tal. Chegou até a rolar censura em alguns episódios e, lamentavelmente, não existem imagens desse horário político aqui no YouTube. Deveria existir porque aquilo foi histórico, minha gente. Aquilo foi sensacional. Não sei, uma obra-prima dos horários políticos. E sem falar que no horário político dos deputados do PDS daquela época tinha uma trilha sonora sensacional que até hoje eu nunca mais encontrei. Uma trilha sonora feita com sintetizadores modernos que eu não faço a mínima ideia de quem tenha produzido aquilo. Passa o tempo em 1989, a primeira eleição direta para presidente da República, que mesmo que você não tenha nascido naquela época, vocês já sabem quem é que ganhou essa eleição, né? Exatamente. Mr. Ferdinand Collor, atual senador por Alagoas. Aliás, eu gostaria muito de conhecer dois momentos, sinceramente, da carreira dele. Primeiro, o primeiro programa de 60 minutos do PRN que introduziu ao Brasil inteiro quem era o Collor e fez umas multidões quererem votar nele. Eu não assisti esse programa. Eu devia ter assistido para entender qual que foi o açúcar, qual que foi o feitiço, sei lá, que fez todo mundo querer votar no Collor. E outro momento da carreira dele. Como é que ele conseguiu se reeleger novamente pelo estado dele, por Alagoas, né? Porque o Alagoas o trouxe de volta de primeira classe à cena política, né? Depois que ele se recuperou seus direitos políticos 8 anos depois do impeachment. Eu me lembro que em 89 os candidatos distribuíam fartamente adesivos para todas as pessoas em geral. E o que acontece? As pessoas acabavam fazendo umas zoeiras com os adesivos, cortando as letras e trocando elas de lugar. Eu me lembro que o melhor trocadilho de todos era Vasco, com o adesivo do Mário Covas. Bom, passam-se algumas eleições e em 1994 temos mais uma vez uma eleição para governador de São Paulo. É engraçado, eu não fui marcado assim por nenhuma eleição para presidente, talvez porque eu tenha meio raiva desse tipo de eleições. Como assim, Sebastião, que história é essa? Não, primeiro, em 1994, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno e eu tenho quase certeza que o responsável por isso tem um nome, Ferreira Martins, o maior locutor de publicidade do Brasil. Mas eu ia falar da eleição para governador daquele ano, que foi uma coisa impressionante. Deu um segundo turno entre Mário Covas, do PSDB, e Francisco Rossi, eu acho que do PTB, se eu não me engano. O que acontece é o seguinte, Mário Covas foi apoiado simultaneamente por quase todo mundo, inclusive Paulo Maluf e PT. E o Francisco Rossi ficou sozinho. E eu deveria ajudá-lo, porque essa seria a primeira eleição em que eu deveria votar. Eu tinha 16 anos, só que lamentavelmente eu não tinha título de eleitor. E acabei ficando de fora dessa eleição e quem ganhou foi o Mário Covas e o Mário Covas e o Mário Covas. Porque nos anos seguintes, o Covas foi reeleito, ele acabou falecendo, depois o Geraldo Alckmin, depois o Serra e por aí vai. E até hoje, muitos brasileiros xingam a nós paulistas por votarem nesse pessoal até os dias de hoje. Eu queria dizer que eu não tenho nada a ver com isso. O meu primeiro voto seria para o Francisco Rossi. Mas não se preocupe, porque depois teria a eleição para prefeito de São Paulo em 1996. E essa eleição sagrou Celso Pitta.
Como o prefeito de São Paulo, construído desde o zero por Paulo Maluf, através de uma campanha publicitária completamente mega construída do publicitário Duda Mendonça. Essa campanha teve um dado curioso. Quando já tinha acabado o horário político do segundo turno, teve mais um horário político do Maluf e do Celso Pitta, por causa que eles ganharam direito de resposta do TSE, e a apresentadora falou que toda a equipe já estava desmobilizada, e eles tiveram que voltar para gravar mais um horário político, que era o direito de resposta do Maluf naquela época. Não sei por que, a partir daí, as eleições não me marcam tanto assim na memória, talvez porque essas eleições sejam... Talvez seja porque o meu colégio eleitoral seja um local que eu conheço muito bem. Como assim? Que história é essa? E o meu voto... Quem sabe grava ao vivo. O meu voto é num colégio eleitoral que, assim, é literalmente um colégio, porque foi nesse colégio que o meu irmão estudou praticamente a vida inteira. Eu tentei entrar nesse colégio fazendo exame de admissão, não consegui. E nesse colégio foi feita uma das primeiras convenções de fãs de Chaves e Chapolin, em 2005. E amanhã é dia de votar para prefeito e vereador em mais de, sei lá quantos municípios brasileiros. Só relembrando um caso que eu acho que é de 2 eleições para presidente atrás, eu não estou me lembrando a data exata, porque chegando perto da virada do século, começa a embaralhar todos os números assim das datas na minha cabeça. Mas eu me lembro que eu não entendi essa até hoje. O programa de rádio do Moção, muito ouvido no Nordeste, que é conhecido aqui na região Sudeste, através de algumas inserções em algumas rádios FM, a famosa pegadinha do Moção. Eles estavam fazendo uma promoção bastante curiosa. As pessoas deveriam votar no 69, o número do PUN, Partido Unificado do Moção, e aí eles deveriam gravar esse voto e ganhariam uma bicicleta. Eu vi esses vídeos aqui no YouTube e eu, sinceramente, eu não entendi. Porque existem recomendações expressas do TSE dizendo que a pessoa não pode fotografar ou gravar imagens do seu voto na urna eletrônica. Lembrando, claro, que votar no 69 seria voto nulo, né? Porque não existe ainda um partido com esse número. Ainda, né? Porque ultimamente andaram surgindo uns partidos políticos meio esquisitos, meio estrambóticos, que não foram convidados para o baile. Todos sabem que eu seria a favor da criação de um partido político que, lamentavelmente, não está aí até hoje, está fazendo falta. Que seria o Partido Pirata do Brasil. Eles resolveram adiar em 1 ano a criação do partido e o governo dificultou as regras para a criação de novos partidos. E os partidos que acabaram surgindo são esses aí que não me valem nenhuma pataca. Bom, eu só queria dizer um negócio, eu queria pedir para vocês levarem este vídeo na esportiva, porque este canal não se dedica a falar de política. São apenas meras lembranças de uma pessoa comum que não é estudiosa sobre o assunto. Embora eu assista até de vez em quando canais de política aqui no YouTube, quando, por exemplo, os canais que fazem gameplays de Minecraft, a Moeba, essas coisas aí, eles não mandam vídeos, aí começa a faltar vídeo, eu vou lá com os vídeos de política. Ai, gente, amanhã é dia de eleições, votem bem, pensem, vamos ajudar as crianças, pô. Busquem conhecimento. Bom, por enquanto é isso. Voltamos em breve com vídeos muito melhores e mais interessantes do que este aqui no seu Igor C. Barros World. E até a próxima.